Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade agora aos nossos estudos. Só que desta vez nos focando mais na questão do adjunto adnominal. Depois nós vamos fazer aí alguns outros exercícios para que possamos identificar melhor o que é um adjunto adnominal e diferenciá-lo de um complemento nominal. Então façam aí as anotações necessárias para que aos poucos nós possamos aplicar essas diferenças. Então vamos lá. Adjunto adnominal. Nós vemos o quê? Que o adjunto adnominal ele é o termo que acompanha o substantivo e ele tem a função de qualificar esse substantivo ou modificá-lo. Quando ele qualifica ou modifica esse substantivo, a isso é dado o nome de adjunto adnominal. Então é algo que está junto do nome. Então, para que nós possamos perceber melhor a importância do adjunto adnominal qualificando e modificando os substantivos, eu coloquei aqui para vocês um texto em que não apresenta tantos detalhes e um outro que apresenta mais detalhes. Na verdade, os termos que estão grifados em vermelho no texto abaixo, vamos chamar este texto de texto 1 e esse de texto 2. No texto 2 eu tenho mais características, eu tenho mais especificações, eu tenho uma abordagem maior explicando o substantivo. Então, vamos perceber. Verifiquem que nesse texto 1, o que está aqui grifado em vermelho é tudo substantivo. E substantivo concreto. Olhem só, seres, escafandros. Alguém pode estar se perguntando o que é um escafandro. É uma espécie ali de armadura muito utilizado embaixo da água. Mais curiosidade em relação a isto, podem pesquisar aí em relação a essa armadura chamada escafandro, mas só para situá-los melhor e para que vocês entendam o contexto em que é apresentado. Então, retomando. Adjunto adnominal, algo que está junto do nome. O que nós temos aqui nesse primeiro texto? A palavra seres, que é um substantivo, escafandros, rostos, instrumentos, mãos, canos, projéteis e jovem. Então, notem que todos eles são substantivos aí concreto. Vamos realizar aí essa primeira leitura. Seres com escafandros, rostos nos capacetes cercaram Alex. Carregavam nos cinturões instrumentos, mãos portavam canos, atiraram ao mesmo tempo e projéteis acertaram jovem em cheio. Verifiquem que é possível entender aí o que está acontecendo. Mas qual que é o papel do adjunto adnominal aqui? O papel do adjunto adnominal é trazer mais referências, trazer mais detalhes a esse substantivo. Por exemplo, eu quero saber como são esses seres. Eu quero saber como são esses escafandros, quais são as características que eles apresentam. Eu quero saber como são esses rostos, como que eles estão. Eu quero saber como são esses instrumentos. Eu quero saber essas mãos aqui, é mãos de quem? Como são essas mãos? Canos, como são esses canos? Como são esses projéteis? Quais são as características que é apresentada desses projéteis? E eu quero saber quem que é esse jovem. Então notem que nesse texto 1 aqui, faltam algumas referências, algumas informações a mais. E é justamente isso o papel do adjunto adnominal. Agora, no segundo texto, aqui no texto que nós nomeamos de texto número 2, é possível fazer essa identificação com mais características. E é isso que nós vamos chamar de adjunto adnominal. E nós vamos entender quais as classes gramaticais que dentro de uma construção sintática é chamada de adjunto adnominal. Então vamos verificar aqui qual texto apresentou menos detalhes e qual apresentou mais detalhes. Então, texto 2, acompanhe. 6 estranhos seres, com escafandros branco-acinzentados, rostos escondidos nos capacetes, cercaram Alex. Carregavam nos cinturões misteriosos instrumentos.
Suas mãos portavam canos grossos, semelhantes a bazucas. Atiraram ao mesmo tempo e os projéteis acertaram o jovem em cheio. E aí, aqui nós já podemos identificar que esse trouxe menos detalhes para os substantivos que estão grifados e esses termos que estão destacados em vermelho, ele trouxe o quê? Mais detalhes. Então, olha. Aqui eu tinha grifado seres. Seres está aqui onde eu vou circular. 6 estranhos seres. Aqui já está mencionando quantos seres são? Que? 6. Então aqui eu tenho um numeral. E como que esses seres são? Estranhos. Então eu tenho um numeral e um adjetivo que está qualificando esse substantivo. Então, 6 estranhos seres. A informação que eu tenho aqui, eu não tenho no texto número 1. Então, esse 6, que é um numeral, é um adjunto adnominal. E estranhos, que é um adjetivo, também é um adjunto adnominal. E por que ele é um adjunto adnominal? Verifiquem que ele está acompanhando aqui o substantivo, trazendo mais informações para ele, modificando a ideia desse substantivo, ampliando essa ideia desse substantivo. Então, 6 estranhos. Se fosse numa análise morfológica, 6 é um numeral, estranhos um adjetivo. Na construção sintática, aqui nesses termos acessórios que nós estamos desenvolvendo, eles cumprem papel de adjunto adnominal. Então aqui temos mais informações do que no primeiro texto. Nós sabemos que como são esses seres? São 6. E de que jeito eles são? Estranhos. Vamos continuar. 6 estranhos seres com escafandros branco-acinzentados. Aqui somente aparece que os seres estão com escafandros, mas não informa como são, como é esses escafandros. Então, o que menciona aqui? Que esses escafandros são branco-acinzentados, é a cor dele. Então, aqui cumpre o papel também de adjetivo, mas na análise sintática, que é o que nós estamos estudando, que são as estruturas, aqui eu tenho um outro adjunto adnominal, porque ele amplia, ele explica como que é o substantivo escafandro. Continuando, 6 estranhos seres com escafandros branco-acinzentados, rostos escondidos. Aqui eu somente tenho a informação que eles estão com os rostos nos capacetes, mas não informa como que esses rostos estão. E como que eles estão? Eles estão escondidos. Então aqui eu tenho um outro adjetivo, ele está explicando aqui em relação ao substantivo rostos. Aqui eu tenho um outro adjunto adnominal. Então nós verificamos que o adjunto adnominal, quando eu tenho um numeral, quando eu tenho um adjetivo acompanhado de um substantivo aqui, todos eles aqui estão mencionados como concretos, eu tenho um adjunto adnominal. Retomando a leitura, seus 6 estranhos seres com escafandros branco-acinzentados, rostos escondidos nos capacetes, cercaram Alex. Carregavam os cinturões, olhem a vírgula aqui, carregavam misteriosos instrumentos. Carregavam aonde? Nos cinturões, por isso a vírgula. Carregavam nos cinturões misteriosos instrumentos. Aqui somente está falando que eles carregavam instrumentos, mas não diziam como eram esses instrumentos. No texto abaixo já informa que esses instrumentos aqui, que é outro substantivo, eles são de qual forma? Misteriosos. Aqui um outro adjetivo. Então, na análise sintática, um adjunto adnominal. Vamos continuar. Suas mãos portavam canos grossos. Aqui está falando só que mãos portavam canos. Mão substantivo, canos substantivos. Mas aqui está falando a mão de quem? Suas mãos, um pronome possessivo, que de alguma forma informa, traz uma referência aqui à palavra mãos. Então, pronome aqui, dentro da análise sintática, também é um adjunto adnominal. Suas mãos portavam canos grossos, semelhantes a bazucas. Aqui somente falam que as mãos portavam canos, mas não informa como eram esses canos.
No texto abaixo já traz mais referências, já traz mais informações. Esses canos são grossos, tem outro adjetivo, semelhantes a bazucas, uma locução adjetiva. Então, adjunto adnominal no termo que está grifado, explicando aqui como que é o substantivo. Atiraram ao mesmo tempo. E os projéteis acertaram o jovem em cheio. Aqui somente está falando e projéteis. Verifiquem aqui a importância do os. O os ele é o quê? Um artigo definido. Quando eu coloco os projéteis, no texto aqui informa que já sabe de quem que é esses projéteis, porque já tem uma ideia de onde esses projéteis vieram. Então, e os projéteis, então é possível definir os projéteis. Aqui também ele cumpre um papel de um adjunto adnominal, expressão que não tem aqui no primeiro texto. Acertaram o jovem em cheio. Então, se o ele é definido, e algo definido é algo conhecido, então aqui eu também tenho um adjunto adnominal. Porque se eu falasse assim, pessoal, e uns projéteis, uns é um artigo indefinido. Então, eu não sei definir de onde veio, não está dentro de um contexto conhecido. E aqui, fosse e acertaram um jovem em cheio, eu não saberia quem é esse jovem. Mas quando eu falo o jovem, ele é um artigo definido, eu sei quem é este jovem. Nós já vimos aí essa questão do artigo definido e indefinido. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que os termos que estão aqui destacados, eles são adjuntos adnominais porque eles estão aqui de alguma forma completando a ideia dos seus substantivos, algo que não há no primeiro texto. Então, retornem esse vídeo quantas vezes for necessário para que vocês possam fixar essas ideias e os termos aí que acompanham o substantivo e que são adjuntos adnominais, vocês irão pausar agora e copiar esses dois textos, fazendo aí as anotações de uma forma que fique mais claro para vocês, para que nós possamos aí fazer algumas outras identificações. Dessa vez, verificando melhor aí a questão do complemento nominal e do adjunto adnominal. Então, escrevam aí esses detalhes, pausem o vídeo e façam essas anotações. Vamos fazer agora a identificação aí de algumas frases para que possamos identificar a questão do complemento e do adjunto. Lembra lá que no complemento nominal, se eu tenho ali um acompanhamento, se tem um advérbio, um adjetivo, um substantivo abstrato, eu tenho um complemento nominal. E ele somente pode ter o quê? Substantivo abstrato. E o que acontece com o complemento nominal? Ele sofre a ação. Já no adjunto adnominal, ele pratica a ação. Mas o que acontece? Ele pode estar acompanhado de um substantivo abstrato e de um substantivo concreto. Então, eu tenho que perceber aí essas diferenças. Então, para completar aí o entendimento de vocês, agreguem essas informações com o texto que foi explicado ali na primeira aula, da parte 1, do adjunto adnominal e do complemento nominal. Então, vamos fazer aqui estas frases. O povo não aceita a construção de usinas hidrelétricas. Vamos supor que aqui eu perguntasse, o termo grifado, ele é um adjunto adnominal ou ele é um complemento nominal? Então, vamos aí verificar. O termo grifado de usinas hidrelétricas está completando aqui uma ideia. Porque se eu perguntasse, o povo não aceita a construção.
Você entendeu a mensagem, mas não aceita a construção de quê? Quem não aceita algo. Aqui, não aceita a construção de alguma coisa, de usinas hidrelétricas. E será que esse termo grifado aqui, ele é um complemento nominal ou ele é um adjunto adnominal? Construção é o quê? Um substantivo abstrato. Mas aí, não menciona ali que o adjunto adnominal ele também pode ter um substantivo abstrato? Só que no adjunto adnominal, o que acontece? Pratica ação. E no complemento nominal, sofre ação. E aqui, as usinas hidrelétricas praticaram alguma coisa ou foi o povo que praticou? O povo que praticou não aceitar a construção de usinas hidrelétricas. Usinas hidrelétricas sofreram a ação de não serem aceitas pelo povo. Então, se sofreu a ação, esse termo em destaque, ele é um complemento nominal. Isso eu vou fazer sempre que eu tiver aqui um substantivo abstrato. Eu vou verificar se a parte em destaque está praticando ou sofrendo essa ação. Vamos agora para a segunda frase. A folha do caderno foi arrancada. Então, notem. O termo grifado é este. A folha do caderno foi arrancada. E esse termo aqui, será que ele é um complemento nominal ou ele é um adjunto adnominal? O que nós temos que olhar aqui? Para o que vem antes. Folha é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Folha é um substantivo concreto. Substantivo concreto é aceito somente por adjunto adnominal. Então, o termo aqui destacado é um adjunto adnominal. Próxima frase. Comprei um dicionário de português. Um dicionário de língua portuguesa. O termo que eu quero que fique destacado é o de língua portuguesa, porque eu comprei um dicionário. Pode ser um dicionário de inglês, de espanhol, de língua portuguesa. Então, esse termo destacado, ele é um adjunto adnominal ou um complemento nominal? Vamos olhar para o que vem aqui. Dicionário é um substantivo abstrato ou concreto? É um substantivo concreto. Sendo assim, o termo em destaque é um adjunto adnominal. Vamos agora para a última frase. A conservação da natureza é uma necessidade. A conservação da natureza é uma necessidade. O termo em destaque da natureza. Verifiquem que eu posso ler. A conservação é uma necessidade. Mas a conservação de quê? Da natureza. Para que eu saiba se isso é um complemento nominal ou um adjunto adnominal, eu olho para o que vem antes. Conservação é um substantivo abstrato ou concreto? Substantivo abstrato. E aí, no substantivo abstrato que eu tenho que tomar o cuidado de saber se ele é um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Para que seja um complemento nominal, sofre ação. Um adjunto adnominal pratica ação. É um termo agente, que é o 007. Então, a conservação da natureza é uma necessidade. Tá? Quem praticou aqui a ação? A natureza praticou uma ação ou a natureza precisa sofrer a ação de ser conservada?
Desta forma, então, natureza não pratica ação, e sim ela precisa sofrer uma ação de alguém para ser conservada, sendo assim eu tenho um complemento nominal. Bom, então prestem bastante atenção nessas regras, façam aí as anotações de vocês, posteriormente vamos fazer mais exercícios para que possamos aí fazer melhor essas identificações e prestar muita atenção quando o substantivo ali for abstrato. Então nos vemos na próxima videoaula, cuidem-se e até mais.